Estamos de volta a mais um debate comunhão. E hoje com um assunto de extrema relevância. Você já fez discipulado? Você já foi discipulado? Será que quando Jesus nos diz lá em Mateus 28, ide e fazei discípulos em meu nome, será que a igreja de hoje está, de alguma maneira, obedecendo aquilo que Jesus, a única ordem que Jesus deu para a igreja? Ou estamos mais preocupados com algum outro aspecto, com o louvor, estamos preocupados com o sermão, estamos preocupados com o estilo de igreja, estamos preocupados com se tem ar-condicionado, se tem banco estofado, estamos preocupados com a liturgia em geral. Qual é a preocupação que a igreja tem hoje? Será que ela está preocupada com o discipulado? Para isso, nós temos aqui dois grandes debatedores e eu creio que você vai aprender muita coisa com eles. O primeiro deles, um grande amigo, nosso reverendo Daniel Simoncellos, conosco da Igreja Presbiteriana Esperança. Como é que está, Daniel? Tudo na paz, reverendo. E o senhor? Graças a Deus, Daniel, na paz. Olha, você tem um rapaz que eu aprecio, tá? Tem até uma pontinha de inveja. Brincadeira, né? Mas o Daniel Simoncellos é uma sumidade na área presbiteriana. E conosco, de outro lado, um batista, não podia deixar de ter, né? Nosso grande teólogo, Tiago Farias. Não conhecia, mas já sei que seus livros são conhecidos e sua obra, seu trabalho, principalmente no Equipar. Fala um pouquinho aí sobre você, Tiago. Pois é, eu sou Tiago, né? Filho de pastor, mas que decidi trabalhar nesse assunto do discipulado de uma forma mais abrangente nos últimos anos e tenho ajudado as igrejas aí a pensar como elas podem criar, né, ampliar uma cultura de discipulado na sua comunidade, não copiando o modelo uns dos outros, mas quem sabe aprendendo com algumas coisas que deram certo, construindo para a sua própria realidade um modelo que faça sentido. Então tem sido essa minha prática aí nos últimos anos. Sem dar spoiler, mas fala alguma coisa sobre o seu livro, A Igreja que Faz Discípulos. Ah, sim, esse livro, A Igreja que Faz Discípulos, né, ele foi lançado pela Editora Vida alguns anos atrás. Esse aqui basicamente foi um aprendizado que eu coloquei no papel a partir da experiência de ajudar igrejas a estruturar seu processo de discipulado. Depois de fazer isso com centenas de igrejas, eu percebi que tinha um caminho, um passo a passo que a gente poderia orientar outras comunidades, outras igrejas, a também desenvolver essa cultura discipulada. E isso acabou gerando, então, a publicação, esse material, que tem realmente 4 passos simples para ajudar a igreja, quando não tem essa cultura discipulada, a estruturar melhor do jeito que ela gosta, do jeito que ela entende, mas de forma bem prática mesmo. Perfeito. Só então, para manter a mesma linha, você poderia, em rápidas palavras, definir o que é discipulado? Rápidas palavras é difícil, mas basicamente discipulado é o nosso processo de crescimento na fé ao seguir Jesus, né? Então, o discipulado não é só aquele curso que a gente tem de 3, 4 meses quando a gente se converte e aprende quem é Deus, quem é o Espírito Santo, quem é a salvação. Discipulado é esse caminho de crescimento na fé, de se parecer mais com Jesus, que a gente faz até morrer, né? E nesse caminho a gente vai aprendendo a se parecer mais com Jesus. Daniel Simoncellos, você acha que discipulado, é possível fazer um discipulado com 3 meses? É possível discipular uma pessoa que chega na igreja com 3 meses, está pronta, sabendo tudo a respeito da palavra de Deus? Saber tudo, impossível, né? Mas a gente precisa entender que existem níveis de discipulado, né? Então, às vezes a gente pensa que o discipulado é só para quem está chegando. Então, na igreja presbiteriana, batista, tem a famosa classe de catecúmenos ou de doutrinas básicas, né? Então, onde as pessoas aprendem ali o básico e depois está pronto, entra para a igreja, né? Então, às vezes tem igrejas que tem essa classe em 3 meses. Só que não é só o início, não é só o básico ou essas doutrinas iniciais, mas o discipulado é até a morte. Então você vai ter um discipulado para novos, um discipulado também para crianças, para adolescentes, você vai ter um discipulado para casais, então novos casais, você vai ter discipulado para casais quando tem filho adolescente, vai ter discipulado para líderes, então a gente tem que treinar a liderança, então é a vida toda, 3 meses. Eu percebo que hoje, Daniel,
muito das igrejas estão preocupadas muito mais com a parte do culto em si, tá? Tem um bom louvor, tem uma boa pregação, mas o discipulado, eu creio que tem se ficado um pouquinho assim, fora daquilo que seria o propósito da igreja. Acha que pode existir uma igreja sem discipulado? A ordem de Jesus é para fazer discípulos. Não tem ordem de Jesus para construir igreja. Não tem ordem de Jesus para edificar templos. Não tem ordem de Jesus para ter ministério de louvor. Tem ordem de Jesus para fazer discípulo. Então, a tarefa primária da igreja é fazer discípulos de Jesus. Se a gente não está fazendo discípulos, nós estamos em rebeldia. E às vezes a gente gasta muito tempo com ativismo, atividade, culto para isso, culto para aquilo, sempre procurando entreter os membros e não indo, fazendo discípulos, pregando o evangelho, levando Cristo. Então é impossível uma igreja ser obediente a Cristo se ela não está discipulando. Perfeito. Os membros e não só os líderes, né? Perfeito, perfeito. Tiago, deixa eu apertar um pouquinho você, porque eu sei que você escreveu esse livro, Uma Igreja que Faz Discípulos, mas eu acho que hoje boa parte das nossas igrejas não estão preocupadas com isso. Você sente isso ou é só eu que estou sentindo? Não, de fato, tem muitas pesquisas que mostram que a maior parte da igreja cristã colocou o assunto discipulado de lado durante décadas, alguns até dizem séculos, né? E mais recentemente, nos últimos 20, 25 anos, esse assunto começou a ser retomado pelo interesse dos pastores, né? Eles começaram a se preocupar mais com isso. Mas ainda assim, muitos se interessam pelo discipulado, mas não sabem exatamente como praticar o discipulado na sua realidade. Então, não conheci nenhum pastor que falasse assim, não, o discipulado não é uma coisa importante, não, deixa isso de lado. Todos eles acreditam e a maioria fala assim, nossa, eu gostaria de ter mais discipulado na minha igreja, eu queria criar essa cultura na minha igreja. Mas ele sempre vem a pergunta assim, mas como fazer isso, né? Eu não sei o como, eu não quero copiar modelos, mas eu também não sei como fazer do meu jeito. Então eles acabam travando e deixando o assunto na gaveta de lado, infelizmente. Não seria, por acaso, para cada, tipo, um discipulado para uma igreja no Rio Grande do Sul, seria o mesmo discipulado para uma igreja em Manaus? O que você acha, Tiago? Eu acredito que os princípios e os fundamentos fazem sentido para qualquer localidade, para qualquer ambiente, qualquer lugar do mundo, inclusive. Então, quando a gente fala sobre Jesus caminhar com essas pessoas, por exemplo, durante 3 anos e passar vida para elas, obviamente esse princípio vale para qualquer ser humano no mundo. Agora, se, por exemplo, na estrutura dos ribeirinhos eu vou usar um material, ou na estrutura do Rio Grande do Sul eu vou usar outro material, isso pode ser totalmente diferente. Talvez com pessoas que não são alfabetizadas eu não vou usar nenhum material escrito, né? Não precisa, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, com uma pessoa que tem um nível social maior, um nível educacional maior, eu preciso de uma estruturação muito mais completa, né? Então, algumas coisas são princípios fundamentais para qualquer ser humano sobre o planeta Terra, mas as estratégias, as abordagens, os materiais, a forma, isso pode variar de acordo com o contexto daquela igreja, né? Perfeito. Daniel, me dá só uma explicação aqui. É a mesma coisa ou tem diferença? Evangelizar, discipular, é a mesma coisa? O processo de pregação do evangelho, ele envolve o discipulado, mas às vezes as igrejas confundem. Então, vou citar o meu próprio exemplo. Eu sempre gostei de evangelizar, tenho uma ênfase para pregar o evangelho para não cristãos, onde quer que esteja. Na faculdade eu pregava, hospital, presídio, praça, onde você imaginar eu já preguei. E aí eu achava que eu era o ganhador de almas. Eu tinha um caderninho, todo mundo que aceitava Jesus, e aí tinha lá, sei lá, mais de 100, 200 nomes, e eu falava, eu e Deus vamos ganhar o mundo. E aí certo dia eu fui olhar para aquele caderno, fui ver quantas daquelas pessoas estavam na igreja. Eu não sabia de nenhuma. Falei, e aí? E aí fui plantar uma igreja em Diadema. Então plantei uma igreja em São Paulo, atualmente estou plantando a igreja aqui em Vitória, já estamos abrindo a segunda, né? Plantando a segunda. E aí eu percebi que eu precisava de colher o fruto. Então envolve semear, regar, né? Você arar a terra, preparar e colher o fruto. Então, a evangelização é um processo onde a pessoa precisa entender quem é Deus, quem ela é, a criação, a queda, quem é Jesus e a redenção em Cristo. E aí foi que eu
criei um material para evangelização e discipulado para evangelização chamado Caminho da Esperança, que é justamente o trabalho de discipulado inicial da nossa igreja aqui em Vitória, né? Igreja Presbiteriana de Esperança. Esse seu discurso é bonito. Mas, Tiago, assim, discipular não é chato? Tem que aprender doutrina, tem que aprender um monte de... Isso não é coisa chata? Não é melhor só evangelizar, falar de Jesus e acabou? O que você acha? Discipulado dá trabalho, né? Porque eu tenho que acompanhar a pessoa no seu processo de crescimento da fé. Não é só entregar um conteúdo, uma verdade para ela, passar uma informação, né? Como um bom professor faz. É caminhar junto. Discipulado não é só passar informação, é caminhar junto. E as pessoas são complicadas, né? Todos nós três aqui nessa conversa somos pessoas complicadas. A gente tem nossas dificuldades, nossos traumas, nossos problemas. E a gente precisa ter gente caminhando junto com a gente para nos curar, nos ajudar a crescer na fé, nos ajudar a nos aproximarmos mais de Jesus. Então, discipulado dá trabalho. É por isso que, de fato, alguns não gostam disso, porque é a autoconfrontação diante da cruz, diante da palavra, que eu tenho que ir encarando a verdade sobre quem eu sou e permitindo que o Espírito Santo venha e vai me transformando, né? Então, de fato, alguns não querem isso porque você tem que enfiar os pés na lama, né? A lama do ser humano, né? E realmente ajudá-lo a crescer na fé. Existe possibilidade, meu pastor Daniel, de assim, fazer um discipulado de forma abrangente, pegar uma classe de escola dominical, ou a igreja, ou você usar o sermão para discipular, ou acha que o discipulado é uma coisa muito mais individual? O que você acha? Então, a minha perspectiva de fazer discípulos, ela vai ter níveis, e Jesus ele trabalhava assim, com esses círculos concêntricos ao redor dele. Então ele ensinava a multidão, ele pregava, usava a figura simples, né, parábolas, para as pessoas entenderem, figura do dia a dia. Então ele pregava para a multidão, ele enxergava a necessidade deles e ia ao encontro dessa necessidade, seja curando os enfermos, seja alimentando, multiplicando pães, enfim. Dentro dessa multidão, ele convidava essas pessoas e alguns deles se tornavam discípulos. Então ele trabalhava nesse discipulado mais abrangente. A Bíblia vai falar de 500 pessoas, que era mais ou menos a congregação de Jesus, as testemunhas oculares da sua ressurreição. Dentre esses 500, ele escolheu 72, que eram os discípulos dele mesmo, que ele envia. Ele treina, ele acompanha eles diariamente, ele os envia para uma missão, para um trabalho de expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho, e ele recebe relatório. Ele acompanha esses 72. Dentre eles, ele escolhe 12. E esses 12, de fato, são a liderança que ele estabelece para a continuidade. Esses 12 são os responsáveis pela continuidade da igreja. Porque se Jesus tivesse focado na multidão, a igreja tinha morrido no primeiro século. Concordo. Só uma coisa. O assunto de hoje que nós estamos aqui discutindo é sobre a importância do discipulado na igreja. Eu queria saber a sua opinião. O que você está achando? Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. E eu gostaria que você também desse o seu like, se eu gostei ou não gostei. E mais ainda, compartilha. Você pode compartilhar com muitas outras pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. Então, por favor, o assunto é importante. E eu quero apertar um pouquinho mais agora aqui, meu querido Tiago. Eu brinquei com ele a respeito se era chato e ele disse que dá trabalho, discipular dá trabalho. A questão não é só dar trabalho, a questão é tempo. Hoje você tem muito pouco tempo para uma igreja. Você, em relação ao trabalho, você trabalha 5 dias por semana, mas para a igreja você vai uma vez, 2 horas por semana. Você acha que esse tempo é suficiente para fazermos um discipulado? Ou temos um discipulado? Ou o que você acha que é possível termos na igreja também mais tempo para fazer um discipulado? Quando a igreja entende a importância e o quão essencial é o discipulado, isso pode se tornar a coisa essencial que ela faz. Tem um livro que foi publicado há alguns anos, chamado Igreja Simples, que foi uma pesquisa que foi feita no mundo inteiro e que mostrou que as igrejas que mais crescem no mundo são aquelas que conseguem colocar toda a energia e o seu foco em um processo simples de discipulado, ou seja, que as pessoas entendem, que elas conseguem reproduzir. Então, quando a pessoa entende a importância do discipulado para a vida dela, isso se torna prioritário e ela arruma tempo, ela agenda tempo para isso. E o resto, a gente faz se der tempo, né? A gente vai no culto, a gente pode até atuar em algum ministério, mas o essencial é, de fato, cumprir a ordem de Jesus, ser discípulo e fazer discípulos.
Então isso de fato tem que ser nosso tempo prioritário. Mas a gente só consegue colocar energia, tempo e prioridade nisso quando a gente entende isso na pele, quanto foi importante para mim. Então não adianta eu querer, por exemplo, querer dar ordem para as pessoas, vocês têm que discipular e forçar a barra e brigar com elas. Ao contrário, tem que fazê-las vivenciar esse processo de maneira profunda, né, na carne, porque elas vão querer por si só também replicarem. Eu estive alguns anos atrás na Coreia, viu, pastor Daniel? E a Igreja Presbiteriana me proporcionou um curso na Coreia, onde as igrejas... Arruma para mim. Arranjar para você também, né? Onde as igrejas, 99% das igrejas coreanas, trabalham com pequenos grupos. É um pouquinho diferente, talvez, dos pequenos grupos aqui no Brasil. Mas eu percebi lá na Coreia que esses pequenos grupos tinham muito mais foco na doutrina, muito mais foco no discipulado, do que nós fazemos aqui no Brasil. Quando a gente vê aqui os pequenos grupos, muitas vezes é mais para comunhão. Você acha que é possível usar pequenos grupos para discipular? Ou é melhor manter só a comunhão? O que você acha, meu pastor Daniel? A gente trabalha na esperança hoje um tripé, que é basicamente o culto no domingo, os pequenos grupos e o discipulado. Então, a gente separa o pequeno grupo do discipulado justamente porque a gente abre o pequeno grupo para mais pessoas participarem. Então, como tem visita, tem gente de fora, a ênfase está mais numa questão de acolhimento e integração. Então, pessoas que estão chegando, a gente dá uma ênfase, a gente tem uma leitura bíblica, oração e essa ênfase em comunhão. Então, as pessoas que chegam, elas se integram na vida da comunidade e começam a se conhecer e caminhar juntas. O discipulado, ele é feito à parte, justamente para a pessoa ter esse acompanhamento e crescimento, não só o conteúdo, mas a prática. Então, você vai dar tarefas, você vai acompanhar ela para que ela se desenvolva e cresça, né? Então, às vezes, trazer uma palavra aqui para pastores e líderes que estão nos ouvindo, às vezes a gente tem uma ênfase na igreja muito grande em atividades, programações, eventos, mas isso deveria ser eventual, né? Então, o trabalho ministerial da igreja deveria ser nessa ênfase de comunhão, de acolher, integrar e discipular, para que de fato a igreja cresça de forma saudável, né? De forma orgânica. Perfeito. Deixa eu pegar um pouquinho da experiência do Tiago Faria. Como é que funcionaria um grupo de discipulado? Se eu quisesse começar na minha igreja um grupo de discipulado, se você pudesse colocar 3 coisas importantes, você diria que eu começo por aonde? Perfeito. Eu diria que tem que ter pelo menos 3 coisas. Precisa ter um discipulador, alguém que se entende como líder daquele grupo na perspectiva de discipulador, não de líder mobilizador de um encontro. Não, eu estou aqui para acompanhar essas pessoas como um pastoreio delas, para fazê-las crescer na fé, né? Você falou 3 passos, vou falar 3. O segundo, a gente precisa de um material referencial que nos ajude a caminhar por esse processo, né? Porque se a gente fica solto, vamos estudar João, vamos trazer um tema novo cada semana, não é uma trilha estruturada de crescimento da fé. Eu estou estudando temas aleatórios, assim como cada domingo pode ter um tema aleatório. Não, eu preciso me aprofundar em algo para aquilo ser transformacional na minha história. Então, eu preciso ter um material referencial. E, pelo menos, um terceiro passo, eu diria que a gente precisa ter um tempo para tratar aquele tema definido, né? Então, a gente vai trabalhar 4 meses sobre o assunto ser discípulo de Jesus. 4 meses para como eu posso integrar minha fé e trabalho, seja o tema que for, né, dentro de uma trilha estruturada pela igreja, eu preciso ter esse tempo dentro de um tema definido, para não ficar uma coisa solta, né, como às vezes acontece com pequenos grupos ou células. Então eu diria que pelo menos esses 3 pontos precisam acontecer. E nesse ambiente, eu vou acrescentar um quarto que é importante, esse grupo precisa ser fechado, né? Por quê? No pequeno grupo ou na célula, eu estou, como o pastor Daniel falou, abrindo para outras pessoas chegarem e tudo mais, tudo bem com isso. Mas a discipulado, eu preciso ter um espaço de confiança e vulnerabilidade com aquele grupo, né? Então, se cada dia tem alguém diferente, eu não consigo realmente me aprofundar com elas. Então, eu preciso caminhar junto com elas, num grupo fechado, mesmo que seja por um tempo só, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Mas com esse grupo eu crio essa confiança, esse ambiente de confiança, a ponto de eu poder abrir meu coração, confessar pecado e ter coragem de expor as minhas fraquezas.
no grupo aberto isso é praticamente impossível de acontecer. Então, no discipulado, precisa ter um grupo de confiança já caminhando junto. Eu recentemente, Tiago, eu vi uma fala muito interessante, que eu não quero aprender, um membro de igreja, dizendo para mim, eu não quero aprender muito da Bíblia, não, que eu não vou pregar, eu não vou ensinar, eu quero só vir na igreja. O que você comenta a respeito dessa opinião desse rapaz? Então, esse é o problema muitas vezes da igreja, né? Nossos espaços de aprendizagem. A gente dá muito conhecimento, muito conteúdo para as pessoas, né? Seja no culto, seja na escola bíblica dominical, as igrejas que têm isso, seja nos cursos, até mesmo em alguns pequenos grupos de células. Mas o problema muitas vezes é que as pessoas não conseguem fazer a ponte entre aquilo que elas estão aprendendo e o seu dia a dia, a sua prática de vida. Então, um bom processo de discipulado precisa levar as pessoas a entender como isso reflete na minha vida prática, né? O que eu faço com isso no meu dia a dia? O que esse texto tem a ver com a minha realidade de vida? Quando a pessoa entende isso e começa a fazer isso, ela começa a querer se aprofundar mais na palavra, porque ela começa a entender que a palavra tem a ver com a história de vida dela, tem a ver com seus conflitos, tem a ver com o seu dia a dia, né? Mas às vezes a gente para no conteúdo, a gente não consegue fazer essa ponte, né? E às vezes bons pregadores fazem isso no culto, a aplicação do sermão. Mas ela tem uma limitação, né? Porque eu estou falando para a multidão ainda. Eu preciso ter o outro círculo que o Daniel comentou, da proximidade, para que eu fale uma coisa muito específica da minha vida e alguém ande junto comigo durante aquela semana para me cobrar, para me dar conforto, para me apoiar naquele meu desafio da semana para eu viver aquela verdade, né? Então, às vezes a gente tem essa... Às vezes não. É mais comum a gente ver essa dificuldade das pessoas em trazer a palavra para a sua história de vida, né? O culto não é suficiente para isso. Perfeito. Pastor Daniel, é possível ser crente sem conhecer o mínimo da palavra de Deus? Quer dizer, ser discipulado. É possível você dizer que não, eu sou crente, sou um cristão, mas, na verdade, eu conheço muito pouco da estrutura da palavra de Deus, do que Deus quer de mim, do que Cristo quer de mim, de que maneira eu posso agradar o meu Deus. Quer dizer, é possível ser cristão sem conhecer, ser discipulado? É possível no início. É impossível você permanecer assim. Então, a conversão, ela pode se dar com algo muito simples, com um testemunho, com você conhecendo pouco, mas crendo. E Deus abrindo seus olhos, reconhecendo que Jesus é seu Senhor e Salvador. Mas o próximo passo é ser batizado. E ser batizado e ser discipulado é aprender todas as palavras de Jesus. Então eu não posso ser um cristão, alguém que ama Jesus e não quer aprender de Bíblia, e não quer conhecer todo o desígnio de Deus, e não quero me aprofundar no conhecimento de Deus, conhecer mais da palavra, mais de quem é Deus, mais de quem é Jesus, mais da Trindade, mais em santificação, do que a igreja, em dons espirituais, para servir o corpo. Então assim, todo crente é um missionário, todo crente é um pregador, não tem dom para pregar o evangelho, todo crente tem que pregar o evangelho, todo crente tem que fazer missões. Então isso não existe chamado missionário. Você é um missionário, um pregador do evangelho onde você está. Não tenho dúvida nenhuma de que nós não podemos ter escolhas, e principalmente aquelas escolhas que nos tiram daquilo que é o foco do evangelho. Eu percebo que há muitas igrejas, a maioria talvez delas hoje, tem se preocupado muito com o culto e seus aspectos, porém tem falhado em fazer que o cristão seja um cristão autêntico, verdadeiro, um cristão que de fato traga para a sua vida tudo aquilo que Cristo quer na sua vida. Eu queria nós já estamos chegando ao final, e eu queria fazer só uma última pergunta para os dois agora, para ver se a gente fecha o nosso com chave de ouro, nosso debate de hoje com chave de ouro. A pergunta é: a igreja brasileira está preparada para ser discipuladora ou ser apenas louvadora? Começa com o Tiago. Hoje eu acho que os pastores, eles estão interessados em dar um passo a mais. Eles estão buscando algo a mais. Eu percebo isso em muitas denominações, muitos lugares que eu vou pelo Brasil, que os pastores estão percebendo que a gente precisa dar um passo a mais, de levar a sua membresia, a sua igreja a ser mais madura e a viver o discipulado.
A grande questão, como eu falei antes, é que muitas vezes eles não sabem o como, eles ficam perdidos. Os pastores nem sempre têm um dom de gestão, de ensino, e eles não sabem como fazer isso. E é por isso que você precisa se aproximar de quem já teve alguma experiência em implementar um processo discipulado, para aprender com isso, vivenciar isso com a sua própria história de vida primeiro. Deixa eu entender que história é essa de ser discípulo de Jesus, para depois ensinar alguns poucos e depois começar a ampliar isso na igreja, né? Você pode usar um material como o meu livro, Igreja que Faz Discípulos, que tem um passo a passo. Você pode pesquisar outros materiais que tem no Brasil. Você pode conversar com pessoas que já fazem isso há algum tempo. Mas eu diria o seguinte, não pare e fique acomodado. Dê o próximo passo para aprender como desenvolver essa cultura discipulada da sua igreja, porque essa foi a ordem de Jesus para a gente, foi isso que ele chamou a gente para fazer aqui, né? Daniel, a igreja brasileira está preparada para ser uma igreja discipuladora ou só adoradora? Isso é bem amplo, né? Igreja brasileira. Que eu vejo, no geral, a ênfase está mais no crescimento numérico do que no crescimento de fazer discípulos. Então, às vezes, há um trabalho muito grande de divulgação, de seguidores, de ter um número. Mas isso não foi a ênfase de Jesus. Jesus não estava preocupado em ter uma multidão ao redor dele. Ele estava preocupado em ensinar-lhes a palavra, de modo que eles se mantessem firmes, né? Que eles se tornassem discípulos dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura de simplesmente crescer, mas nem tudo que cresce é de Deus, né? Câncer também cresce. Então, a ênfase tem que estar na palavra, na prática da palavra, viver essa palavra, né? E estabelecer esse discipulado em todos os níveis. Então, a gente ir além. Porque, assim, sim, eu creio que a igreja saudável brasileira, ela discipula, mas ela ainda está começando. Então, ela tem que aprofundar. Ela tem que entender que tem que discipular as crianças. Como é que discipula criança? Não é contando historinha. Tem que entender que cada história bíblica está conectada com a história da redenção. Senão a gente cria um pequeno legalista, achando que aquele personagem bíblico por si era bom. Não, ele não é. É Cristo. Então eu tenho que entender que a história de Jonas aponta para Cristo, a história de José aponta para Cristo, o dilúvio aponta para Cristo, né? Então a gente criou, por exemplo, na Esperança, um material que é o Caminho da Esperança Kids, para os pais discipularem os filhos. Porque o filho não é porque ele está na igreja que ele é crente, não. Amém. Se o pai não pregar o evangelho para o filho, ele não vai. Perfeito. A próxima geração, dentro da igreja, tem que ser discipulada. E, obviamente, aqueles que chegam também, né, entrarem nesse processo. Amém. Meus irmãos, vocês estão percebendo de que é impossível ser cristão e não discipular, ou ser discipulado. Qualquer resistência que você tenha em ser discipulado, no conhecimento da palavra de Deus, alguma coisa está errada com a sua vida cristã. E eu gostaria que você deixasse sua opinião aqui, deixasse sua dúvida, deixasse suas perguntas, questões. Nós estamos aqui olhando todas elas e daremos resposta a todas elas. Estamos dispostos. Se você pode mandar para nós aqui, escrever aqui para a Comunhão, você pode seguir a revista Comunhão, mandar suas perguntas, suas dúvidas, e eu tenho certeza que nesse assunto, seja o nosso reverendo Daniel Simocelos, seja o nosso teólogo Tiago Faria, estarão prontos, preparados para lhe responder sobre qualquer dúvida. Agradeço e até o próximo debate em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe.